Fala, Barão. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós estamos com duas convidadas muito especiais, a professora Edna e a professora André. E eu tô aqui com o meu colega Vinícius. Oi, eu sou Vinícius Nakashima, eu sou um aluno do Colégio Barão. Olá, eu sou a professora Andréia, faço parte do quadro dos professores da Educação Especial do colégio. Eu sou a professora Edna e estou hoje trabalhando com os alunos com autohabilidades e eu já iniciei o meu trabalho com a Educação Especial em 1993, mas dei uma paradinha para ir para as gestões e hoje estou muito feliz de estar atuando no Colégio Barão do Rio Branco como professora da Educação Especial no atendimento aos alunos de altas habilidades. Bom, eu e meu colega nós somos considerados dois alunos com altas habilidades do colégio. E hoje nós viemos fazer algumas perguntas e também responder algumas questões que os professores vão perguntar pra gente. Primeiro eu vou começar com a professora Edna. Edna, sobre os alunos de altas habilidades, quando começou o projeto? O projeto começou em 2022, com a identificação dos alunos que possuem um potencial acima da média, onde foi aplicado o protocolo de identificação organizado pela Secretaria da Educação do Paraná. E a partir de 2022 iniciou-se o atendimento, a preparação para o atendimento a esses alunos. O ano passado foi o ano inteiro de atendimento, de organização para esses alunos com altas habilidades. E esse ano, eu, depois que saí da direção do Colégio Barão do Rio Branco, assumi essa função. E eu penso que essa questão do trabalho com altas habilidades era algo necessário, fundamental para desenvolver mais ainda os estudantes que possuem essa habilidade maior, com mais intensidade. Então, assim como tinham os estudantes com deficiência intelectual, que já possuem há algum tempo esse atendimento, então o atendimento dos alunos que possuem um potencial acima da média seria importante, porque eles possuem as necessidades, assim como os que têm menos potencial. Andréia, e você, com o seu trabalho e sua trajetória do seu trabalho colaborativo com os alunos de altas habilidades? Bom, eu trabalho na Educação Especial já faz 11 anos. Eu trabalho com alunos com surdez, com alunos com cegueira, algumas deficiências, com autismo e também com altas habilidades. Então, o meu trabalho é juntamente com os outros profissionais do colégio. É um trabalho colaborativo, onde eu faço parte da equipe que aplica os protocolos. Esses protocolos são as identificações mais aprofundadas dos perfis desses estudantes. De estudante. Nakashima, qual que é a sua área de alta habilidade? Bom, minha área de alta habilidade é mais focada na matemática e na interpretação de texto. Eu tenho uma facilidade grande para aprender essas áreas. Bom, e para vocês, professoras, como que vocês identificam um aluno com alta habilidade? O processo de identificação, num primeiro momento, se dá com os professores. Por quê? A gente faz um trabalho com eles nas reuniões de alinhamento que nós temos, para traçar e mostrar para eles qual é o perfil desses estudantes, quais as suas características, como que são as habilidades de aprendizagem, para que esses professores, dentro de sala de aula, consigam ter um olhar mais assertivo daqueles alunos que nós iremos aplicar o protocolo. Esse protocolo, ele é um protocolo já adaptado, ele chega para nós no colégio da Secretaria de Educação. Esse protocolo, ele é distribuído na rede, então a rede do Paraná usa esse protocolo. Tem uma parceria na elaboração, juntamente com o Centro de Atividades para Altas Habilidades e Superdotação, que é o NAS, que o mais próximo de nós aqui se encontra em Londrina. Então, ele passa por uma série de atividades. Nessas atividades, contemplam as habilidades intelectuais, o raciocínio lógico, a matemática, o português, o domínio também motor das questões artísticas desse estudante. Então, ele passa por uma série de atividades, um conjunto de atividades para identificar esse perfil. Então, essas atividades aí demandam em torno de 3 dias para serem realizadas, em que a gente consegue ali depois fazer uma análise das respostas vindas desses estudantes, para assim colocar, ver se ele está dentro do grupo e se enquadra nos traços de altas habilidades e superdotação. Hoje nós temos identificados 10 estudantes com altas habilidades. Estamos aguardando a nova instrução para aplicação do protocolo, que haverá mudanças, alterações nesse protocolo,
E assim que tiver, né, nós imaginamos que nós temos já bastante alunos já identificado, né, pelos seus traços, perfis, características, que possuem um potencial acima da média. Então, assim que nós estivermos com esse protocolo em mãos, iniciaremos, né, Andréia, a aplicação desse protocolo. Porque sem esse protocolo, o aluno não pode ser matriculado nesse programa, né, nessa sala de aula que eu estou ministrando e não recebe o atendimento. Então, para nós é urgente, né, a chegada desse material. Pois se considera pelas pesquisas que 5% da população possui altas habilidades. Se considerar o nosso colégio com quase 500 alunos, seriam quantos alunos? 5 vezes 5, 25 alunos. E nós temos só 10 alunos identificados. Então, assim, o nosso trabalho, então, é voltado à identificação primeiro e depois ao trabalho. E aproveitando a fala da professora Andréia, você disse que tem os alunos superdotados e os que têm altas habilidades. Como diferenciar um aluno superdotado de um aluno que tem altas habilidades? Passa por esses testes, mais especificamente quem faz essa parte da avaliação seria a Edna, que consegue visualizar de forma mais aprofundada, né, Edna, de acordo com as respostas dos testes, a questão da diferenciação. O que a gente tem lido nas literaturas voltadas a esse tema, é a diferença entre o superdotado e o alta habilidade está na intensidade das características. Então, vamos dar um exemplo. Um estudante com alta habilidade, ele tem facilidade para, vamos pensar assim, para falar em público, né? Agora, o estudante que tem o superdotação, ele tem mais ainda. Então, o que diferencia é o nível de intensidade das características. As características são as mesmas. E não são para todos. Então, nós podemos listar 10, 12 características e elas não vão ser iguais para todos. Nós hoje, antes de vir para cá, fomos conversar, dialogar sobre o próprio tema e o que nós observamos? O que a Dorinha tem, né, de perfil e muitas vezes o Nakashima não teve. Então, assim, é importante dizer que são várias características e que nem todas estão na mesma pessoa, né? Vamos pensar no extrovertido. Então, nós temos alunos de alta habilidade muito extrovertido, fala com todo mundo, e nós temos alunos com altas habilidades que fala pouco, fica mais distante dessa comunicação. Então, nós temos aluno que é bem informado e outros, mesmo sendo alta habilidade, não apresenta esse perfil, né? Então, assim, é bem interessante a identificação dessas características, porque, assim, há anos atrás, o que contava era os QI. Fazia lá a avaliação do QI, que são testes onde os psicólogos que aplicam, e dá lá o QI 130, já é considerado superdotado, certo? Que varia de teste para teste. Mas para o alta habilidade, o QI era de 121 a 130, né? Então, um aluno que tinha esse QI já era identificado como aluno de grande potencial. E hoje, o que se entende? Além do QI, nós temos que identificar se esse estudante concentra as características de um estudante, de uma pessoa com alta habilidade. Porque nós temos, vamos pensar, o estudante de alta habilidade, ele tem uma facilidade para aprender, de resolver problemas simples, complexos, rapidamente, né? E nós temos alunos que têm até deficiência intelectual por conta do ambiente, de tudo que acontece, ele acaba caindo no menor potencial. E ele é um aluno de alta habilidade. Então, nós temos, assim, muitas vezes, que ter muita seriedade no que se trata da identificação dos alunos, porque nós temos é muito comum confundir com alunos com autismo, com hiperatividade, e isso compromete o diagnóstico, porque cada um precisa, né, de um trabalho diferenciado. Para o autismo é um, para a alta habilidade é outro, para a deficiência intelectual é outro. Então, é importante a identificação. Mas tem uma coisa que é importante passar essa informação. Pode um aluno com autismo ter alta habilidade? Sim, pode reunir os dois.
Mas, assim, características principais que a gente já observa no aluno é o quê? A facilidade em aprender rapidamente. Eu estive conversando com eles, né? A questão da escrita, eles dizem que não sentem necessidade da escrita, porque, na verdade, eles nem olham o caderno para fazer uma prova. Eles prestaram atenção, escutaram uma única vez, vai fazer a prova, resultado 100%. Então, assim, é uma das características, mas existe também outras, né? A questão do vocabulário, a questão da sensibilidade. Os estudantes de alta habilidade, eles são considerados muito sensíveis. Então, eles percebem mais, eles sentem mais. Então, vamos pensar no bullying, vamos pensar do outro lado, né? A questão do bullying. A questão do bullying, o alta habilidade, ele é, assim, a vítima perfeita para quem gosta de fazer o bullying. Eles são mais sensíveis, eles sentem mais. E como eles são, na grande maioria, perfeccionista, se alguém coloca algum adjetivo, diga algo sobre seu corpo, seu cabelo, seu gênero, ele vai sentir mais do que um aluno que não possui alta habilidade. Naka, o que você acha que é mais desafiador, tipo, dentro da sala de aula em ser um aluno de altas habilidades? Bom, geralmente eu sempre acabo as atividades primeiro, eu sempre copio mais rápido. Então, ficar muito tempo sem fazer nada é a coisa mais difícil pra mim. É porque eu geralmente não converso muito com o povo durante as aulas. Gosto de atrapalhar eles, fazer as atividades deles. Eu vejo muitas vezes na sala você também ajudando os seus amigos que, tipo, não conseguiram fazer o conteúdo. Sim, geralmente quando eu gosto da matéria e tenho mais domínio sobre ela, eu ajudo meus amigos. E é possível, professoras, alguém, tipo, de altas habilidades, ter muita facilidade em uma matéria e ter muita dificuldade em outra? É possível. Hoje, de acordo com os estudos, nós já temos bastante confirmação de que já está sendo desmistificado esse conceito de que o aluno com altas habilidades e superdotação, ele tem um QI a mais em todas as áreas. Né? Hoje os estudos nos apresentam que eles podem ter essas habilidades isoladas ou combinadas, ou seja, ele pode ter sim uma facilidade maior, por exemplo, em língua portuguesa, mas ter uma fragilidade, um prejuízo maior em matemática, porque quando nós conceituamos o aluno com altas habilidades e superdotação, nós falamos do conjunto. Então, ali não se avalia a questão da matéria em si que ele tem a habilidade, mas a questão da sua inteligência, a questão da afinidade em como ele faz, vamos dizer assim, o manejo da aprendizagem. Como que ele chega no raciocínio? Ele tem um raciocínio mais rápido, ele tem, como a professora Edna disse, um espírito de liderança, ele é persuasivo, ele consegue induzir um grupo ou até mesmo organizar o grupo. Ele tem também as questões motoras, que muitas altas habilidades também têm ali afinidades com desenhos, com as artes visuais. Então, esse conceito de achar que é só numa área específica, hoje vem sendo trabalhado e estudado por vários especialistas. E como a professora Edna mesmo disse, a mudança desse conceito e a mudança no paradigma de ensino desses estudantes também. Hoje a escola tem se voltado um olhar, né? Os professores estão com um olhar mais assertivo em relação às características desses estudantes. Por quê? Quando a professora Edna falou da questão da escrita, né? Uma certa resistência com o movimento de escrever. Nós tomamos como exemplo já algumas universidades que usam a questão do requerimento para que o estudante, né, especificamente hoje, mas acredito que futuramente isso seja aberto também para esses alunos que têm essa fragilidade na escrita, em ele escolher qual material ele vai querer ser conduzido para a sua avaliação. Qual canal de aprendizagem ele vai utilizar ali no momento da sua avaliação? É o canal de aprendizagem auditiva? É o canal mais visual? Ou é o canal também da escrita, o motor? Então, hoje já se tem parado mais os estudos para atender essa diversidade nas características desses estudantes de altas habilidades e superdotação. Uma pergunta que é mais uma curiosidade. Existem pessoas famosas que têm altas habilidades?
Sim, muitas. Então, eu sempre olho mais para aqueles que são brasileiros, né? Lógico que tem alguns que a gente já conhece, já é bem famoso. Mas nós temos aí o Jô Soares, a Shakira, a Madonna. Vamos pensar no Einstein. O Einstein tinha o QI de 225, de 210 a 225. Então, um QI muito elevado. Então, ele é um gênio, né? E ele foi. Então, por que nós consideramos importantes o nosso trabalho? Porque vocês podem ajudar muito a sociedade. Porque essas pessoas que eu dei o exemplo, eles, através da sua arte, da sua ciência, eles trouxeram muitos benefícios para a sociedade. E nós esperamos, né, que ao ter o desenvolvimento, vocês possam contribuir. Eu sei que para vocês lidar com as expectativas dos pais, da escola, é muito difícil, né? Porque todo mundo quer muito, muito de vocês, porque veem o potencial de vocês. Mas assim, sem pressão, mas nós sabemos que é óbvio, um estudante que possui maiores habilidades, maiores potenciais em várias áreas, ele tem mais condições de solucionar um problema, né, de ir na busca de solução. Então, assim, para nós é muito importante saber que existe as pessoas com alta habilidade, com superdotação, com genialidade e que contribuiu muito para a sociedade. Então, mesmo assim, aquele que se mostra, né, aberto e se predispõe a fazer esse trabalho, vai ser muito gratificante, não só para a sociedade, como para vocês. Acreditamos nós. E você, Nakashima, como que você pensa em contribuir no seu futuro? Qual que é o seu sonho de profissão? Bom, meus planos estão para fazer faculdade de medicina, só até aí que eu planejei. A gente deixar aqui mais intensificado também, né, Edna, que todo esse atendimento com esses estudantes, ele tem um amparo legal, né? Então tem a lei que dá um amparo de atendimento para esses estudantes de acordo com as suas características. Então, esse amparo já acontece desde 2013, né? Mesmo que o protocolo, né, adequado ainda esteja aí em seus caminhos, né, são novos ainda, né, em torno de 3 anos, mais ou menos, de protocolo, mas já se tem um olhar dos professores em sala de aula para trabalhar com esses estudantes, mesmo antes desse protocolo, mesmo antes desse amparo. Então, esse olhar dos professores também já fazia parte do contexto escolar, porque esses alunos sempre foram introduzidos em Olimpíadas, em projetos, em oficinas, para mostrar mesmo esse potencial e essa habilidade. Bom, eu tô tentando fazer de tudo para realizar meu sonho, que é ser neurocirurgiã. Eu estudo bastante, eu participo de várias Olimpíadas na escola, a maioria delas introduzidas pela professora Edna, que sempre tá apoiando a gente a fazer essas Olimpíadas para ver que nós temos um futuro melhor. Esse é meu trabalho, a gente está incentivando o desenvolvimento de vocês e colocá-los em desafio contribui bastante para o desenvolvimento de vocês. E nós estamos vendo que os resultados são muito benéficos, muito bons, né? No sentido que dá para vocês ter uma medida de conhecimento. Vamos pensar que nós fizemos agora, semana passada, né? A última fase da Olimpíada do Saber, que ela é promovida lá pelo Rio de Janeiro, né? Para poder medir mesmo conhecimento amplo, não é um conhecimento básico. Eu mesmo olhei a prova, a hora que os alunos estavam fazendo, e eu vi que são questões, assim, muito profundas, né, bem avançadas para o nível de série deles, mas eu vi que o resultado foi muito bom. Então, assim, acho que foi 15 alunos que fez a primeira fase, 10 passaram para a segunda, e nós estamos esperando agora, aguardando para a terceira fase, que será no Rio de Janeiro, para verificar quantos são. Mas nós fizemos já pelo gabarito não oficial, né? Mas nós já temos um resultado até significativo, né? De 60 questões, o Nakashima acertou 37, e para nós nós vemos como assim um resultado muito satisfatório. Dorinha também, foi muito bem assertiva nas questões e acertou 31 questões. Então nós temos outros alunos que acertaram 30, 26, 29, né? Mas assim, era direcionada
para os nonos anos essa Olimpíada. E o que nós vemos? Eu coloquei não só os alunos de alta habilidade, mas alguns alunos que os professores indicaram para eu colocar para fazer essa Olimpíada, mas o resultado não foi igual ao dos alta habilidades. Então, o que comprova sempre, os nossos alunos de alta habilidade possuem um potencial bem acima da idade série, porque quando nós trabalhamos ali em sala de aula, como que o meu papel principal é orientar o aluno, orientar o professor no trabalho em sala de aula. Então, assim, e sempre nós orientamos que os nossos alunos de alta habilidade, ele tem que estar no nível do ano escolar que ele está, é a idade série. Eu não pode trabalhar um conteúdo só porque eles são alta habilidades fora do contexto do conteúdo curricular, né? Então, sim, com profundidade. Quando se trabalha com profundidade, dá oportunidade para eles, né, mostrarem o conhecimento de... Então, um dos desafios que eu vejo no meu trabalho é esse reconhecimento, tanto da família quanto da escola, de reconhecer e também ter alguns encaminhamentos para cada situação, né? O professor em sala de aula, quando ele dá voz para esses estudantes, para eles expor o ponto de vista, aprofundar o conteúdo de sala de aula de forma que todos possam ser beneficiados com esse conhecimento, isso será sempre satisfatório para todos, né? Não só para eles, mas é um compartilhamento de conhecimento. E das minhas tarefas também é observação de sala de aula, e eu já fui em várias aulas, e o que eu percebi? Né? Que o professor, às vezes, ele tem dificuldade de dar esse reconhecimento. Não porque ele não quer, mas, de repente, o que o aluno de alta habilidade coloca ali está muito além do que foi preparado para aquela aula, né? Mas faz parte do currículo. Fazendo parte do currículo, o professor deve, então, apresentar não é nem apresentar, fazer os nossos alunos de alta habilidade apresentar essas pesquisas, esse conhecimento a mais, essa facilidade de compreensão do conteúdo, que eles têm um trajeto cerebral diferente, que faz com que eles tenham mesmo a facilidade de estar mostrando o conhecimento para todos. Daí todos ganham com isso. Desse potencial, nós temos utilizado assim o perfil desse estudante para dar voz para esse estudante. De que forma? Na maioria das disciplinas, das várias disciplinas, esses alunos, claro que com a aceitação, né, dos alunos identificados, eles passam a ser aluno monitor em determinadas disciplinas, né? Nós podemos citar aqui robótica, programação, que são áreas que eles possuem mais habilidades. Então, eles passam a trabalhar de forma conjunta com o professor, assessorando os amigos na aprendizagem também, mostrando, às vezes, alguns caminhos com o vocabulário mais da idade de vocês, mais jovial. Então, se torna algo mais leve. Então, nós utilizamos, né, esse perfil desses estudantes e as suas potencialidades durante as aulas também, como aluno monitor, para fazer o trabalho colaborativo. Professora, o que você acha do seu trabalho com os alunos de altas habilidades? Eu acho o trabalho necessário, fundamental para o desenvolvimento, né, do potencial que vocês possuem. Então, assim, tem várias ações que eu realizo durante o meu trabalho que vai trazer aí um impacto maior na aprendizagem de vocês. Então, eu começo, né, pela orientação para o professor, depois eu passo para vocês quando é necessário, organizo a questão da participação de vocês em eventos, em Olimpíadas, né? Acompanho, né, o trabalho dos professores, eles vêm, conversam comigo e a gente planeja junto as atividades que nós consideramos importantes, as estratégias, o aproveitamento de vocês nas aulas, como aluno monitor, como expositor e de complementação do conteúdo, né? É o que eu tenho vindo repassando para os professores, né? E também, assim, como eu realizo a observação, eu anoto os elementos, né, que eu observei na aula para ser discutido, estudado, porque, assim, o trabalho com alta habilidade, o trabalho em si, pelo Estado do Paraná, começou há 3 anos. Então, estamos todos no caminho, construindo. Então, assim, passe o estudo do comportamento, das situações, para que a gente possa aí orientar os professores.
a estratégia adequada, o caminho certo, para que ele realize o trabalho pedagógico em sala de aula. E não é só isso também. Sabendo de todos os desafios que um aluno de alta habilidade passa, eu também trabalho os desafios, né? Porque nós temos alunos que são super inteligentes, mas eles têm as fragilidades que ele possui e é por conta também do seu potencial, né? Da sua sensibilidade, então sente mais, fica muito mais irritado, mais nervoso, embora os meus alunos muito bons, perfeitos, né? Mas sempre tem momentos que eu percebo que precisam de ajuda, de uma escuta, de uma orientação específica para cada caso. Vamos pensar no perfeccionismo. Então, a semana passada, um estudante, né? Ele esqueceu a chave do armário em casa e ele sofreu muito porque ele não queria errar. E eu disse assim, por favor, né? Compreenda que nós somos passíveis de erro. Mas para ele era muito difícil, doía muito. Mas daí eu fui colocando, pontuando a situação, na questão que pode acontecer, né? E ele ainda comentou, meu pai me ajudou a me organizar, né? Para eu não esquecer nenhum material. Então tem um checklist que eu passo para que eu possa trazer tudo que eu preciso. Mas assim, daí eu deixei ele um pouco, ele chorou bastante, mas chorou por conta de uma chave, tá vendo? Quanto os alunos de alta habilidade possuem a sensibilidade. Então, ele foi se resolvendo, deixei ele um pouco sozinho para pensar e para elaborar todos esses sentimentos, e ele acabou voltando para a sala. E o pedido dele era para ir para casa, porque ele não queria contar por quê. Mas daí, como eu fui conversar, como eu sou responsável por esse diálogo constante, eu fui conversar e ele me passou essa situação. Então, essa mediação dos problemas pequenos, né, que se tornam grandes para vocês, eu estou ali para isso, para ser uma fonte de informação, de orientação. Nós sabemos que vocês são bem informados, que é uma das características do alta habilidade, é ser bem informado, né? O vocabulário é muito acima, né? Bem à altura do potencial. E eu percebo, assim, que as características de cada um contribuem tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Por isso, esse apoio, né? Porque muitas vezes já me perguntaram, se um aluno é alta habilidade, por que ele precisa de um professor de apoio? É para o enfrentamento dos desafios, para promover ainda mais, que é o que eu estou fazendo, que é a participação de várias Olimpíadas. A próxima Olimpíadas é do NAS, que vai ser em Foz do Iguaçu, e nós vamos levar um projeto. Olha, estão aí contentes, tá? Vamos levar um projeto para apreciação, e se caso for aprovado, nós iremos para Foz do Iguaçu para apresentar esse projeto. Estamos ainda na pesquisa, né, de todo esse concurso. É uma feira do conhecimento que acontece em Foz do Iguaçu com todos os alunos alta habilidade da rede. Então não são alunos, todos são acima da média. Então vai ser um encontro maravilhoso de troca de experiência. Então esse é meu papel, porque muitas vezes com o trabalho da equipe pedagógica de todo um conjunto de alunos, talvez o aluno que saiba mais, ele fica meio esquecido e ele pode ser bem aproveitado. E é isso que a gente propõe todo dia, né? A trazer um trabalho de excelência para alunos excelentes. Então, assim, sempre buscando a construção de um jovem, de um adulto equilibrado e saudável. Porque não adianta você ter uma inteligência acima da média e não conseguir lidar com os problemas da sociedade. Então, quando nós ajudamos esse aluno a construir a sua essência, né, ele vai ter menos problema. Ele vai ficar mais leve no enfrentamento dos seus desafios e também até mesmo das suas glórias. Porque muitas vezes a gente também percebe que os alunos de alta habilidade, ele também não sabe lidar com tanta glória por tudo que ele faz. E daí ele acaba sempre pensando, o que eu faço não é o bastante, o que eu faço não é o bastante. Então isso, vamos trabalhar essa questão de lidar com esse sentimento, e por isso que eu me propus esse ano a levá-los em vários eventos. Estão todos os alunos da alta habilidade participando da jornada da ODS, eu fiz questão.
todos os meus alunos da alta habilidade estão fazendo a Olimpíada de Matemática, de Português, de História, de Ciências, porque eles não se importam de demonstrar o conhecimento. É isso, Dorinha? Claro, quanto mais provas, mais testes, quanto mais melhor. Tudo bem. Eu acho que o público de casa também deve estar com curiosidade, né, de acompanhar um pouquinho do percurso de vocês. Em questão, assim, Dorinha, direcionado para você. Você tem lembrança de quando você era menor? Se essa habilidade, esse potencial você já apresentava na escola? Alguns professores já visualizavam esse potencial em você? Conta um pouquinho pra gente. Sim, desde pequenininha eu sempre fui destaque na escola, por conta que eu fazia as provas rápidas, tipo, sempre, na maioria das vezes gabaritava. E desde pequenininho eu sempre tive alguém para ter um desafio, o Nakashima. Nós estudamos juntos desde o pré-3, eu acho, desde pequenininhos. Sempre teve uma competição muito grande, que querendo ou não é o que me incentivava a querer ser cada vez melhor. Por ter essa afinidade, vocês dois estudaram já juntos, né? Há anos atrás. O Nakashima também, a Dorinha já nos apresentou aí em primeira mão, que ele tem algumas características aí baseadas também no perfeccionismo, né? Conta pra gente um pouquinho. Eu sempre gostei de fazer as coisas certinho, tirar resultado bom. Então, desde pequenininho, eu sempre tentava fazer tudo perfeito. Até hoje, assim. Eu lembro que na escola, os lápis dele sempre ficavam todos retinhos, a borracha, todo tinha um lugar. Se alguém passava e esbarrava, ele poderia estar do outro lado da sala. Ele vinha correndo só para arrumar o material dele. E nós temos também essa característica de vocês, do perfeccionismo, professora Edina, dentro da aplicação do protocolo também. Como, assim, é um conjunto muito grande de atividades, eles têm, assim, a preocupação de estar sempre fazendo o melhor. Principalmente nas questões de raciocínio lógico e nas atividades que demandavam aí a questão da mentalidade um pouco mais rápida, do pensamento um pouco mais rápido. Então, sempre tem essa preocupação durante o protocolo se conseguiu atingir o objetivo ou não. E o perfeccionismo, ele traz aí um outro olhar na questão da realização de atividades, né? Nós temos alunos, por ter o pensamento mais rápido, fazer toda a elaboração do conhecimento mais rápido, mas na hora da produção da atividade, tem alguns alunos de alta habilidade, né? Que eles fazem rapidamente. Mas tem alguns que fazem de forma mais lenta, porque quer fazer perfeito, mas perfeito no seu último grau, né? Então, ele demora mais, ele capricha mais na letra, faz tudo assim dentro de um protocolo mesmo, que ele acha que é o correto. Por isso que o perfeccionismo, ele é presente nos estudantes, mas cada um age com o seu perfeccionismo de acordo com a sua natureza, com a sua forma de ser. Então, eu aprendi muito trabalhando pouco tempo, faz 3 meses, né, que eu estou nessa tipo de educação com altas habilidades, porque já trabalhei com deficiência intelectual, e eu percebi assim que todos o que são deficiente intelectual, que tem um QI abaixo, que tem características de dificuldades, né? E que os alta habilidades possuem características de facilidades, mas que são cada um é cada um. O que serve para a Dorinha não serve para o Vinícius. Serve em algumas situações que são idênticas assim, bem parecidas, mas não são iguais. E cada um, mesmo tendo todo aquele perfil, aquela característica de alta habilidade, mas cada um age dentro de acordo com o ambiente cultural, com o incentivo que a família dá, o incentivo que a escola dá. Então, assim, a escola que tem mais alunos com altas habilidades identificados, né? É a nossa escola, né? O que a gente percebe que ainda por ser novo, a situação do olhar da política pública mesmo, de estar destinando um professor para estar mediando e colaborando com os alunos de alta habilidade, que ainda estão despercebidos, né? Eles estão invisíveis nas escolas e poderiam estar sendo trabalhado, pensado, a melhor forma de vocês estarem aí desenvolvendo ainda mais aquilo que é tão forte em vocês, que são as potencialidades, gostos, preferências. Eu percebo que vocês têm muito
foge um pouquinho do padrão. E a maioria dos altos habilidades, eles possuem interesse em temas bem diferentes da maioria dos estudantes, né? Pensa assim, na questão da vida, da morte, do desmatamento, nas questões ambientais principalmente, né? Na vida útil das pessoas, no tempo de vida, né? Causado por elementos externos, né? Então, assim, eu vejo, assim, é uma preocupação de vocês com tudo que está ao redor de vocês. Esse trabalho que a rede oferece, né? A rede estadual de ensino, esse trabalho com o professor para mediar as ações em sala de aula, nós temos o relato dos próprios alunos aqui presentes, que essa mediação de trabalho se faz ali em torno da aula mesmo, né? Eles contaram para nós que a professora Edná e outros professores, com o conteúdo trabalhado em sala, também existem as atividades de aprofundamento. O Nakashima mesmo citou que após o término da atividade para a sala, ele costuma pegar as atividades, tanto internas como externas, para utilizar o tempo, né? Como ele tem a rapidez em fazer as atividades, ele utiliza esse tempo no aprofundamento que é ofertado pela professora que o acompanha. É isso, Nakashima? Exatamente. Bom, falando em aprofundamento, qual que é a sua área que você prefere? Qual que é a sua preferência de área? Bom, eu gosto bastante de ciências, matemática e história. Essas são as áreas que eu mais gosto de aprender. A matéria que eu menos gosto, assim, é português. Mas não é pela parte de interpretação de texto, é pela gramática. Não gosto de gramática. A única coisa de português que eu acho legal é a interpretação de texto. Bom, minha área favorita de português é a redação. Nós temos a matéria própria para redação, que eu acho muito interessante, porque a redação nós utilizamos na nossa vida inteira. Tanto alguém que é escritor, tanto pra gente que quer passar por uma faculdade boa, quer entrar numa faculdade federal, precisa da redação para entrar. Mas a minha área favorita é a área de ciências, mais biologia do que física e química. E a questão do esporte, né? Nós observamos que tanto a área artística e do esporte é bem prevalente em vocês, né? Eu gostaria que cada um falasse aí da área do esporte que gosta, para que todos conheçam. Bom, eu pratico futsal, treino todas as quarta-feiras e eu também gosto de correr. Quando tô tempo livre, eu vou pela cidade correndo. O esporte que eu mais gosto é o vôlei. Eu participo do time de vôlei da escola, nós já fomos bicampeões regionais. Nós estamos treinando esse ano para sermos tricampeões esse ano, para poder passar para macro e para fase final, igual nós passamos ano passado. Porque para mim o esporte é a vida. Eu não viveria se eu não tivesse nenhum esporte na minha vida, porque é o lugar onde você mais faz amizades, você conversa, você tem a liberdade, muita liberdade de ser quem você é dentro e fora de quadra. As amizades sempre vão ter algo em comum e nós gostamos, e isso. E em conversa também com a estudante, ela acabou nos contando que ela consegue ter a percepção, porque nós, professores, já percebemos que ela tem o perfil de liderança. Então, ela é muito presente nas ações do colégio, nas movimentações dos estudantes, a organização do trabalho que vai ser desenvolvido, e ela diz que ela tem essa percepção, que ela tem essa questão da liderança. Você poderia contar um pouquinho para nós? Bom, desde pequena eu sempre gostei de liderar as coisas, sempre estar à frente de tudo, porque foi isso que foi ensinado dentro da minha casa. Como eu sou filha única, sempre foi eu. Com os meus primos, sempre era eu que começava as brincadeiras, eu que organizava. Na escola, trabalhos em grupo, quem entrava à frente era eu, apresentações de trabalho era eu. Eu sempre gosto também muito de ajudar os outros participantes. Claro, ajudar quando eles estão com alguma dúvida e essas coisas, mas sempre eu gosto de estar à frente de alguma coisa, porque eu gosto das coisas quando elas são feitas do meu jeito. Você, Nakashima? Eu não tenho esse espírito de liderança forte. Geralmente, quando o grupo tá muito desorganizado, eu consigo tentar liderar, mediar a situação, mas eu não sou a pessoa que gosta de liderar. Daí vocês compreendem, né? Então, nós estamos com 2 alunos de alta habilidade, de grande potencial, mas nem todas as características são iguais. A Dorinha é líder e o Nakashima prefere não ficar na liderança. Não que ele não consiga, mas não é a preferência dele. E é muito interessante, né, a questão do trabalho em grupo. A maioria dos estudantes preferem trabalhar individualmente
E esses dois, conversando com eles, né? Eles preferem o trabalho em grupo. É isso, né, Kashima? Aham. Geralmente quando eu faço trabalho com meus amigos é bem mais legal de fazer o trabalho. Fazer individualmente. Então, é uma questão, né, que sempre coloca em xeque, né, aquela situação, tem que ter todos os itens, né, para ser uma alta habilidade. E isso não é real. Você pode ser uma alta habilidade tendo 4, 5, 6 elementos, né, e se sair muito bem, né, porque mais do que QI é o perfil, é a característica, o comportamento diante da aprendizagem. E o que a gente percebe, né, pelo sucesso de vocês, de todos os nossos estudantes alta habilidades, que a gente percebe que um tem 6, 7 itens, o outro tem 5, mas ele tem o mesmo potencial. Eles são comportamentos diferentes, né, até perante a própria característica. Como a gente estava falando de trabalho em grupo, agora vai começar o projeto do Agrinho, certo? De robótica. Eu e o Nakashima, nós fazemos parte do mesmo grupo e estamos à frente de um trabalho. Fora que também nós dois estamos juntos também no trabalho do ODS. Mesmo o Nakashima não gostando de liderar, ele também está na liderança, porque é nato, né? Talvez não tenha preferência, mas tem a habilidade. Então, dessas habilidades que a gente verifica em vocês e que nos traz, assim, uma alegria, mas também traz uma preocupação de fazer o melhor trabalho que vocês possam atingir os objetivos de vocês, que vocês realizem os sonhos, as metas e caminhar o melhor caminho possível, com mais alegria, com um espírito crítico, mas um crítico para conseguir algo. E isso é muito importante, a gente verificar e contribuir com essas questões. Como altas habilidades, nós vemos que na escola nós temos muito suporte, tanto pela professora Diná, quanto pela professora Andréa, quanto várias outras pessoas que também dão muito suporte a gente. E o Barão teve sempre essa preocupação, mesmo não destinando o professor específico para cada necessidade do aluno, mas é sempre feito um trabalho colaborativo. A professora Andréa, ela não é professora de alta habilidade, mas ela é professora que atende um aluno com autismo. Então, mesmo assim, ela colabora e eu colaboro com ela também. Então, há sim uma troca de conhecimento e de ações, a direção sempre tentando verificar quais realmente as ações que beneficiam os alunos. Então, mesmo sem ter, vamos dizer assim, a demanda, né, oficial do Estado, a escola, por si só, ela sempre caminhou junto, né, na busca da necessidade e na busca da solução para as necessidades, né? Então, a educação especial, ela sempre foi forte, até porque, né, as pedagogas, a maioria delas tem a educação especial, a formação em educação especial, a direção, que era eu que estava antes, também tinha, então eu sempre tive esse olhar atento para a educação especial, para promovê-los, para ajudá-los, né? E continua ali já com esse olhar de inclusão, né? Ela sempre nos encaminha para fazer um trabalho de inclusão de todos. Quando fala de todos, quando a gente sempre fala em inclusão, a gente acha que é só o aluno que tem deficiência intelectual, motora, visual. E isso não é real. A inclusão tem que ser feita com todos, com o aluno que tem menos potencial, com maior potencial, e para sim atender a expectativa, as necessidades de cada um. E a escola sempre foi uma escola acolhedora, né, de poder perceber, né, as necessidades dos nossos estudantes e buscar, porque para se ter, né, esse atendimento foi preciso montar um processo, realizar os protocolos, demandar assim muito trabalho, demandou bastante trabalho, mas sempre vale a pena. Nós nunca medimos esforços para que os nossos alunos sejam bem atendidos. Até porque os nossos pais esperam isso de nós. Quando colocam seus filhos na nossa escola, ele espera que a escola atenda às necessidades do seu filho e nós às necessidades dos nossos estudantes. Então, sempre é válido e esse olhar a gente nunca vai poder perder. Então, é um olhar acolhedor, inclusivo, para todas as necessidades dos nossos estudantes. E esse trabalho de ação, como a professora Edna falou, nós temos um benefício
si acaba que todos, porque nós temos um trabalho muito positivo com os professores de sala de aula, porque como nós fazemos o acompanhamento desses estudantes em sala, nós acabamos participando da aula também. Então, nós temos grande abertura por parte do nosso corpo docente quanto ao uso da palavra, para direcionar eles que não são da área, né, e que acabam tendo ali o acesso à informação de acordo com as nossas reuniões de alinhamento, reuniões do colégio. Então, nós acabamos trabalhando com eles a melhor estratégia, o melhor instrumento avaliativo e como olhar de forma diferente para esses estudantes. Muito bem, Andréia, é isso mesmo, né? É esse olhar e ação, né? Porque nós olharmos para as necessidades e dizer, eles são alta habilidade, eles são alta habilidade. Para mim não é reconhecimento, é só uma verificação. Reconhecimento quando você reconhece o potencial de cada aluno e faça uma ação para aquele potencial, para que desenvolva ainda mais. E é ter atitude, né, ativa nesse processo do ensino-aprendizagem, para que vocês tenham sucesso sempre, que sejam bem vistos pela sociedade, né, que vocês se tornem mesmo adultos úteis para a sociedade e de muito sucesso. Sucesso sempre. Bom, chegamos ao fim do programa. Muito obrigado por mais um Fala Barão. Bom, e é isso. Agora eu vou deixar a palavra a eles para fazer um agradecimento. Nós agradecemos a todos os ouvintes por ter, nesse espaço de tempo, ter nos ouvido, porque assim, o que nós trouxemos hoje aqui, eu considero muito relevante para a sociedade, para as pessoas que moram no município de Açaí, porque são informações, são relatos e são a realidade. Não dá para a gente fugir. Então, assim, quem quiser mais, se aprofundar mais sobre o tema, as inúmeras características que possuem uma alta habilidade, para poder ver se seu filho possui essas habilidades, nós temos material suficiente, mas podem pesquisar, né, a questão das características do alta habilidade, que ali vai surgir bastante, vai surgir os desafios, vai surgir o potencial. Então, nós agradecemos a todos pela participação no nosso programa, a Dorinha, que conduziu, ao Vinícius, que também ajudou na condução do programa. Então, o Fala Barão, ele tem um compromisso. Qual que é o compromisso? Discutir temas importantes para dentro da escola e fora da escola. E mesmo que eu não tenha hoje um filho em idade escolar, mas um dia ele vai chegar a ser um estudante. Então, a preocupação que um pai, um professor, um diretor ou a equipe pedagógica tem é de ter a melhor educação. E a melhor educação, aquela que cumpre o papel dela de atender aquilo que vocês precisam para poder ter sucesso. Então, eu considero assim, o trabalho com altas habilidades relevantes para todos, não só para os alunos, mas para os professores, para eu que estou conduzindo o trabalho, porque nós estamos aprendendo muito com vocês que nos trazem as informações, porque é vocês que sentem e é vocês que são alta habilidades. É vocês que vão comandar o meu trabalho, de acordo com a necessidade de cada um. Então, parabéns para vocês sempre e desejo assim que tenham o melhor do melhor, tá? Professora Andréia, eu agradeço sempre o trabalho colaborativo no trato com a educação especial. Para nós é uma alegria estar sempre, né, com colegas que estão se prontificando a fazer um trabalho colaborativo, porque a base do meu trabalho é um trabalho colaborativo, mas não existe trabalho colaborativo de uma mão única, né? O trabalho colaborativo é ele de mão dupla, né? E que é conduzido por várias mãos, que é o caso do meu trabalho. Eu quero agradecer o espaço e agradecer vocês aí de casa que ficaram conosco para saber um pouquinho mais do nosso trabalho e também do perfil desses estudantes de altas habilidades e superdotação. Muito obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade de participar do Fala Barão e agradecer a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. Obrigado. Eu quero agradecer muito ao suporte do colégio, a nós, alunos de altas habilidades, e também a minha mãe, que me dá também suporte em casa. E é isso, gente. Até o próximo Fala Barão. O próximo Fala Barão, né? Não o próximo, mas os próximos. Um deles vai ser com a professora Andréia, falando do aluno com autismo.